O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, conta a história de um cego chamado Bartimeu, que vivia na cidade de Jericó. Essa história é uma história bem conhecida de todos. Este cego estava ali assentado à beira do caminho, quando ele ouviu que Jesus estava passando por Jericó, justamente no caminho onde ele vivia assentado, mendigando. E a história diz, a Bíblia diz, que quando ele ouviu que Jesus ia passar por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz que todos que estavam ali, a multidão e os discípulos, pediam para que ele não ficasse gritando, não ficasse clamando, porque Jesus não estava ouvindo. Mas a história diz que quanto mais pediam para ele se calar, mais ele falava, mais ele gritava. E aí Jesus ouviu o clamor do cego, se aproximou dele, pediu que seus discípulos trouxessem o cego até ele e se aproximou dele e o curou ali em Jericó. Essa história e esse homem é a representação de toda pessoa que ainda não tem Jesus no seu coração. O cego Bartimeu representa você, que ainda não foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. O cego, aqui nessa história, ele está num lugar e ele é uma pessoa. Essa história revela aquilo que o cego é e aquilo que onde ele estava, o lugar onde ele estava. Bartimeu era cego. As pessoas que não têm Jesus no coração estão espiritualmente cegas. Bartimeu era um mendigo, ele ficava mendigando ali naquele caminho. Toda pessoa que não tem Jesus fica mendigando espiritualmente o pão espiritual. Bartimeu estava numa cidade chamada Jericó. Jericó era conhecida como o local mais baixo da terra, 244 metros abaixo do nível do mar, o local mais baixo na terra naquele tempo. A cidade que ficava no local mais baixo. A pessoa que não tem Jesus fica nesse local, fica nas profundezas, fica no abismo, fica na existência do seu abismo espiritual. Bartimeu também estava à beira do caminho. As pessoas que não têm Jesus, infelizmente, ficam à margem do caminho. Por onde Jesus passa, elas não caminham com Jesus, mas elas vão ficando à beira do caminho, porque ainda não se permitiram ser alcançadas pela graça salvadora de Cristo. Mas Bartimeu, apesar de ser cego e apesar de ser mendigo, apesar de não ter os olhos e não possuir visão, Bartimeu usou aquilo que ele tinha. Ele ouviu e clamou. Ele usou a sua audição e ele usou a sua voz. Ele ouviu que Jesus ia passar e clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Você agora está ouvindo esse vídeo e eu quero, em nome de Jesus, te fazer um convite para que você clame, para que você ouça e clame: Jesus, filho de Davi, entra no meu coração, tem compaixão de mim. Eu te faço esse convite, eu te faço esse desafio e tenha certeza, assim como Bartimeu, você deixará de ser cego espiritualmente e deixará de ser alguém que está à beira do caminho, mas vai passar a caminhar com Jesus. Que Deus o abençoe.